Você sabia que tem gente que tá achando que tá cultuando Exu, mas só que, na verdade, tá abrindo alguns portais para coisas que não são boas entrarem dentro da casa e fazer bagunça? Isso que eu decidi colocar aqui algumas coisas que são proibidas no culto de Exu dentro de casa. Eu sei que tem muita gente que quer cuidar do espiritual dentro da própria casa. E pode sim, tá? Ao contrário do que a galera fica falando, pode sim. Mas só que tem alguns erros que podem afastar a energia do seu Exu de você. E o pior, elas podem acabar se vinculando a energias que podem ser perigosas, predestinadas a te atrapalhar. Quer aprofundar um pouquinho mais a respeito da energia de Exu, ainda aprender a respeito de Pombagira, a respeito da tríade umbandista e como que você pode cultuar anjo da guarda, respeitar o seu ori, intensificar a sua força? Acesse a minha mentoria espiritual Caminhos do Axé, menos de R$1 por dia. Você fica sabendo de tudo a respeito da espiritualidade e como você pode cuidar dela na tua casa. E a minha língua tá um pouco presa, gente, perdão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista há mais de 21 anos dentro da Umbanda, trazendo aqui ensinamentos com uma base racional, sem aquela tal amarra, né, religiosa, sem colocar aquele medo e fazer aquela pressão mental que muitas pessoas infelizmente fazem, até mesmo dentro da Umbanda. E, claro, minha loja, acessa belezadepadilha.com.br, só para não esquecer, né, gente? Esse brinco de rosa, cor de rosa, olha, de Pombagira menina, é da minha loja. E você também pode firmar ele na energia de Irê, fica a seu critério. Você encontra aqui, tá? No link que tem na descrição. E lembrando, para atendimentos tem todas as informações na descrição desse vídeo. Agora sim, vamos para o que interessa. Tô com foco de fazer vídeos mais curtos. Assiste esse vídeo até o final, tá? Porque aí você vai aprender uma parte básica, né, dessa questão de fazer a firmeza de Exu em casa. E você vai aprender principalmente algumas práticas que você não deve fazer de maneira nenhuma. E eu vou trazer um bônus aqui no final desse vídeo. Então fica aqui comigo, tá? Em quinto lugar, acender vela direto no chão, sem fundamento nenhum. Só vai lá, coloca a vela, acende, pum, e vai embora. A gente tem que compreender que a vela no chão é ponto de força. E a gente aprende, sim, que o Exu é telúrico, então o chão, a terra, é um ponto de força de Exu. Mas quando a gente fala, né, desse ponto de força, ele é um ponto de força espiritual. Ele é muito abrangente. Por isso que sempre quando você for acender essa vela no chão, é importante que você direcione ela para aquela entidade. Ou qualquer espírito que está passando, pode se utilizar daquela energia. E aí, muitas vezes, você está querendo firmar o seu Exu para te proteger de um obsessor. Mas aí você não colocou ali que aquela vela é do seu Exu. Seu Exu está trabalhando, ele está ocupado. Quem está ocioso? O obsessor. E aí aquele obsessor ocioso vai ver aquela vela ali, dando sopa, vai falar assim, vou me alimentar dela. E aí ele vai ficar mais potente dentro da sua casa do que a energia de Exu, que provém do seu Exu. E isso pode causar um certo desconforto. Então é importante que tenha esse compromisso. Se você não sabe o nome da sua entidade, pegue e fale, eu oferto ao meu Exu que me protege, me cuida, me guia para que eu seja uma pessoa melhor. Pontuando bem tudo isso, para que aquele obsessor não consiga se atrelar à força daquela vela. Já estava esquecendo, hein? Olha, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. Isso ajuda a gente a continuar com o nosso trabalho. Se você não deixou like, já deixa o like nesse vídeo, que isso fortalece a nossa causa. E lembrando que eu faço campanhas aqui, mas eu não posso fazer mais essa campanha, porque o meu Exu mandou eu parar. Mas ele me permitiu fazer lives com valores acessíveis de perguntas objetivas. Então, os sorteios agora, temporariamente, eles estão cessados. A gente vai fazer aqui as firmezas, as estruturações que eles pedem. E depois, quem sabe, né? Se o seu Mangueira autorizar, já deixa aí nos comentários, hashtag Mangueira autoriza. Como se ele fosse ver, né, gente? Aquelas. Mas não esquece de apoiar o nosso canal, apoiar o nosso trabalho, para que a gente possa continuar trazendo esses conteúdos aqui para você. Em quarto lugar, firmar Exu assim, sem estar muito conectado na entidade. Pérola, preciso saber o nome do meu Exu? Não, precisar é um termo muito forte, mas seria bom. Então, olha só, por exemplo, você viu um vídeo e ouviu lá o nome de uma entidade, aí você gostou, uma pombagira lá. A pombagira quitéria das encruzilhadas.
E aí você gostou desse nome, falou assim, vou firmar uma vela pra ela, gostei dela, entendeu? Mas assim, você não teve nenhum insight de que, tipo assim, de que seria a sua entidade, não teve nenhum fenômeno espiritual que direcionou que essa é a sua entidade. E faz a firmeza pra essa pombagira. Claro, essa pombagira vai ficar muito feliz, ela vai ficar muito agradecida. Só que você vai estar colocando em segundo ponto a pombagira que te acompanha. E ela te acompanha desde quando você nasceu. E aí realiza a situação. Pérola, então não posso. O ideal é que não, tá? Agora vamos lá, para aquela pessoa assim, eu quero muito, posso fazer? Pode, até pode. Eu não faria, mas até pode. Como? Primeiro acende uma para sua entidade, para sua pombagira. Então você vai falar assim, essa daqui é para pombagira que me acompanha desde sempre, que me cuida desde sempre e tá. Mas também quero fazer um agrado a essa outra entidade que me afeicionei a ela. Então também vai acender uma outra para outra entidade que você gostaria de acender, entendeu? Então, assim, essa questão de você saber quem é a sua entidade é algo obrigatório? Não. É algo que facilita? É. Inclusive, a gente tem esse serviço no nosso sistema de atendimento. Se você quiser, entra aqui embaixo, você vai ver que no link tem lá todas as opções direitinho para que você consiga encontrar os serviços direitinho. Então, assim, é importante que você não esqueça de respeitar quem está com você nessa jornada, já com essa missão faz tempo. Então não vá abraçando qualquer entidade, qualquer nome que vier no meio do caminho, como se, vou fazer coisa para ele, tá tudo bem. Porque isso pode fazer com que a sua pombagira acabe se distanciando de você, e a gente não quer isso. Em terceiro lugar, fazer oferenda sem um propósito, sabe? Sem ter um objetivo para aquilo. Tipo assim, vou fazer o padê só pra fazer, entendeu? Por exemplo, vai lá, coloca a bebida, coloca o charuto, coloca a farinha, coloca o dendê, faz tudo isso aí, mas assim, sem culto nenhum. Só vai lá e joga lá, tipo assim, sem direcionar uma vibração, sabe? E o que acontece? Isso é um ponto de força. Mesmo que você não tenha oferendado isso para sua entidade, aquilo é um ponto de força, é como se fosse uma porta. É uma porta dentro da sua casa, para o mundo espiritual. E se é uma porta sem dono? Se é uma porta sem intenção, é uma porta para qualquer coisa que possa querer entrar, gente. Não é mesmo? Para pensar comigo. Então, é sempre importante que você firme, por isso que a gente faz assim, Laroie, Exu, Exu é Mojubá, sobre o padê. Laroie, Pombogira, Pombogira é Mojubá, sobre o padê. Tem um porquê disso, tá? Porque a gente está firmando ali a energia do nosso Exu, conectando a nossa energia, fazendo aquela simbiose de troca energética, de tudo aquilo ali se comunicando. Então é importante, tá, meu bem? Que você tenha ali naquele ritual um objetivo. E agora, além disso, né, dessa conexão que vai mais ou menos ali em conjunto com o que eu falei da vela, você tem que ter um propósito. Você tem que ter, a gente, por exemplo, semanalmente, quem trabalha dentro da espiritualidade, a gente sempre faz para que a gente possa pedir proteção, restabelecer essa conexão e com essa conexão estabelecida se protege. E é sempre essencial para quem faz trabalhos espirituais com muita constância. Então, fazer essa proteção. Agora, você que, por exemplo, não faz um trabalho espiritual ostensivo, você pode sim fazer pedindo essa proteção, mas, por exemplo, olha, minha saúde ficou fragilizada. Então, você vai fazer esse ritual voltado para restabelecer a sua saúde. Então, você vai fazer o padê ali para Exu voltado, firmado para a questão da saúde. Tô tendo muitas brigas no meu relacionamento. Então, você vai poder fazer esse padê firmado nessas brigas do relacionamento, para resolução dessas brigas. Tem que ter um propósito. Essa é uma parte extremamente importante. Em segundo lugar, misturar era com beira, misturar símbolos, sabe, de Wicca, com a Umbanda, com coisinhas de simpatia que você viu na internet. Não que não vá funcionar. O problema é que pode funcionar não exatamente aquilo que você está querendo. Essas energias, elas têm sim uma coerência uma com a outra. Mas, enquanto a gente não tem domínio sobre isso, gente, pode dar muito ruim. E eu já fiz, tá? Já fiz e não recomendo. Pra você que está iniciando, é importante que você tenha, assim, muita regra. Muita regra de fazer, assim, tudo. Primeiramente, tem que estar anotado. Você tem que ter essa regra de anotar primeiro. Porque se der alguma coisa errada, você tem que ter um norte para saber como você vai desmanchar. Porque senão você vai ficar com aquele tormento na tua vida, gente. A gente não quer isso. A gente não quer.
Então, é importante primeiro que você já seja uma pessoa regrada nesse sentido, diário mediúnico, anotação. Eu falo muito isso no Caminhos do Axé. Falo toda hora, gente, começa a anotar agora, vamos lá, anota agora, porque essa parte é importante, senão você vai ter que ficar assistindo o vídeo toda hora e não é o que a gente quer. A gente quer que você tenha algo de bagagem de aprendizado levando para você. Então, é importante que você seja alguém muito regrado nessa questão de anotação. Como que eu fazia muitas vezes? Eu anotava o rito, e aí depois que eu anotava o rito no papel, eu também gravava, porque se viesse um insight de intuição e eu falasse algo diferente, já ficava ali registrado, então eu já pegava aquele insight e colocava no meu grimório para estar tudo ali certinho, para que se algo inesperado acontecesse, eu tivesse um norte para desmanchar, tá? Então, uma das funcionalidades do nosso livro de anotações é para que a gente tenha esse direcionamento. Ah, sabe que lua que é, você precisa saber qual que é a lua mais propícia, saber qual que é o horário que você estava fazendo e o que aquele horário representa, que tipo de energia aquele horário atrai. Enfim, precisa ter uma certa organização. E por isso você tem que ter muito cuidado quando você mescla os conhecimentos, porque às vezes podem ser energias polarizadas que não vão funcionar exatamente como a gente está imaginando. E aí, às vezes, aquele ritual de Wicca com uma energia de Exu pode ser algo conflitante, ou pode ser algo que alimente de uma maneira muito desenfreada. E se a gente não compreende o que vai acontecer, é bom sim você fazer testes para ter aprendizado, que afinal foi assim que a própria bruxaria se desenvolveu, mas é importante que você faça esses testes de forma controlada, moderada, pequenas etapas aos poucos para que você não perca esse controle. Tá gostando do meu conteúdo? Então não esquece de deixar like, de se inscrever no meu canal, de acessar a minha mentoria espiritual Caminhos do Axé e a minha loja de acessórios de axé. E se você quiser fazer uma renda extra, aqui na descrição também tem o sistema de afiliados Pérola de Iemanjá, onde você vai poder fazer aí um dinheiro para ajudar na sua casa e ainda compartilhar conteúdo que engrandece as pessoas, que estrutura, que faz elas compreenderem a sua missão e a sua trajetória espiritual. Então, acesse os links que tem aqui na descrição. E vamos agora para o primeiro lugar, que eu acho que esse aqui até emputece Exu. E essa palavra mesmo que eu quis falar, viu, gente? Essa palavra mesmo. Falar com Exu como se ele fosse seu empregado. Como se ele fosse o gênio da lâmpada. Sabe aquelas pessoas que só lembram de alguém quando elas precisam de você? Me diz, você gosta? Quando você percebe que aquela pessoa, aquele seu amigo, ele só lembra de você quando ele precisa. Ninguém gosta, né? Todo mundo se sente mal com esse tipo de situação. Tem gente que não fica fazendo oração, tem gente que não agradece, tem gente que não cuida da própria vibração, daquilo que está emanando, não cuida daquilo que está aceitando receber, mas exige que o Exu esteja lá para dar o resultado. Ah, porque o Exu é guardião, ele tem que estar aqui para me proteger, ele tem que estar aqui para fazer o negócio, é porque é a obrigação dele, esse é o trabalho dele. A pessoa tem que compreender que Exu não é escravo de ninguém. Ele trabalha com aquela pessoa que age em congruência com ele. E existe essa troca. Eu tenho que entregar para Exu poder vir para mim, para ele poder me abençoar, para ele poder afastar e fechar os caminhos de tudo aquilo que me quer mal. Precisa ter essa congruência, essa conexão. Não sei nem se a palavra congruência é a palavra ideal nesse caso, mas precisa ter essa resposta, precisa ter esse relacionamento. Se não tiver esse relacionamento é complicado. Eu já falei no outro vídeo, eu entro aqui no meu estúdio, o meu assentamento do Exu, da Pombagira, tal, das entidades todas, estão aqui na minha frente, eu já entro aí. E aí, galera, beleza? Beleza, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Estão de boa? E aí sempre existe essa comunicação, tanto que, por exemplo, esse ano eu recebi uma chamada, uma bronca do meu Exu, falando assim, aí, não vai ver o negócio lá que você precisa ver da sua saúde? Vai continuar enrolando pra quanto tempo? E ele não me deixava fazer atendimento, gente. Eu tentava puxar as cartas para as pessoas, antes de eu tirar a pergunta da pessoa, as cartas já saltavam pra mim. E aí eu falava assim, gente, ele quer falar comigo? Ele quer, daí eu peguei os búzios, fui lá e abri, e comecei a ver, fazer uma investigação, literalmente, do que ele queria, do que ele precisava falar pra mim. E aí, então, direcionou tudo pra questão da saúde. E coincidências não existem, não foi coincidência. Logo depois, de algum tempo depois, eu comecei a ter crises, assim, muito fortes, assim, sabe? De passar mal, não conseguir comer direito. E aí, então, comecei a emagrecer e tal. Eu falei assim, bom, agora eu vou ter que parar de trabalhar. Tô fechando a minha agenda de atendimentos, porque eu estou com
um pouquinho agravado aqui a situação, não dá para eu esperar mais para fazer a cirurgia. Então, já que no SUS não chama, vou ter que tentar fazer no particular, gente. Tentar dar um jeito, fazer empréstimo, sei lá o que eu vou fazer. Mas preciso ter essa movimentação. Então, assim, precisa ser um relacionamento. Se você tratar Exu como empregado, como aquele que você só chama quando você precisa, tal, gente, isso vai dar muito, muito ruim. E eu explico mais sobre isso lá no Caminhos do Axé, do porquê que esse tipo de coisa pode acontecer, tá? Então, se você quer aprofundar, entra lá na minha comunidade. Tá? Isso, inclusive, ajuda eu a pagar minha cirurgia. Tá? Não querendo ser apelativa, mas já sendo, inclusive, isso me ajuda. E a questão extra, gente, de uma coisa que você nunca, de maneira nenhuma, deve fazer. Não pode, gente. Isso aqui realmente não pode. E eu não gosto dessa questão de quando a gente fala que algo não pode, que algo... Enfim, vocês me conhecem já há algum tempo. Dentro do banheiro, você não pode firmar Exu. Definitivamente não pode. A não ser que você tenha sido sequestrado e te amarraram dentro do banheiro, e você tem a vela ali dentro do banheiro, e é só essa possibilidade que você tenha. Entendeu? Agora, salvo essa possibilidade, que esperamos que não aconteça, não é mesmo? Já que você cultou Exu, então Exu protege. Não pode acender a vela de Exu dentro do banheiro. Isso aí só vai fazer atrasar sua vida, só vai fazer bloquear os seus caminhos, fechar portas, fechar oportunidades. Isso realmente não tem como você conseguir se conectar a Exu firmando uma vela no banheiro. Cultuar Exu em casa é possível sim, tendo muita responsabilidade e tendo muito respeito, tá? Tem que ter assim, tem que ser uma pessoa bem autocrítica, que tenha muita consciência. Então, assim, se você aprender desse jeito certo a cultuar o Exu, a pombagira na sua casa, você vai ser uma pessoa que vai se beneficiar disso, você vai ter a sua proteção espiritual, tá? Se você já faz isso, já deixa aqui nos comentários algum conselho, algo que nunca te falaram que você gostaria de ter ouvido, porque talvez essa mensagem sua seja o instrumento para que Exu possa se comunicar com outro alguém, quem sabe, né? Já faz a sua parte aí de compartilhar o seu axé. E se você ficou com alguma dúvida a respeito desse tema, também já deixa aqui nos comentários. Não esquece de entrar lá no meu canal do Telegram para receber todas as notificações dos vídeos que são postados aqui. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.